Fala, minha gente, bom dia. Bom, enquanto a gente aguarda sair o resultado definitivo da prova objetiva da PMPR e do CBMPR, a gente fez um bem bolado ali no grupo, o link está aqui na descrição, inclusive. Perguntei às pessoas o que elas tinham de dúvida e elas colocaram lá, e aqui esse vídeo ele vai responder várias dúvidas sobre a PM, sobre o bombeiro, escala de serviço, curso de formação, TAF, rotina, enfim, um bocado de coisa. Beleza. Qual a duração do curso de formação e quais as cidades que vão ter escola? A duração do curso de formação, o nosso, do bombeiro, foi 10 meses do concurso passado. Eu imagino que seja mais ou menos essa mesma quantidade de tempo esse ano também. Só que agora tem a questão do terceira classe, segunda classe, né? Então, a terceira classe vai ser o período do curso de formação, vocês vão estar passando lá durante esses 10 meses, ou até um pouquinho menos, se eles resolverem correr. E depois, como segunda classe, vocês vão passar um ano de estágio operacional. Então, vão estar ali girando na escala, na rampa, né, na ambulância, no caminhão, o pessoal da PM nas viaturas, nas guarnições, atendendo no 90. Tudo isso vão estar fazendo ali durante um ano como segunda classe e após isso vocês vão ser promovidos para primeira classe. E quais cidades vão ter escola? No Bombeiro, eu imagino que em Curitiba, né? São 5 regiões, para lembrar aí: Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa. Então Curitiba vai ter, provavelmente vai ter na escola superior, né? Que é lá dentro da PMG ali, a escola superior de bombeiros. E em Curitiba mesmo, em Colombo, em São José dos Pinhais, em Paranaguá. Aí em Londrina, a cidade de Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Santo Antônio da Platina, né, SAP, Cascavel, a cidade de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco. Maringá, a cidade de Maringá, Cianorte, o apelido carinhoso de Cianote, né, então Cianote. Paranaguá e Umuarama, e Ponta Grossa, a cidade de Ponta Grossa e Guarapuava. Pelo menos eu imagino que seja essas cidades que vão ter a escola de formação para bombeiro e para PM também essas cidades aqui, mas provavelmente a PM ela tem mais pessoas, né? Então acaba que tendo destacamentos pequenos que acabam também tendo o curso de formação. Então vão ser divididos em bem mais cidades do que essas, com certeza. E de onde eu tirei isso aqui, tirei da cabeça vozes da minha. E o curso é internato? Não. Pelo menos na primeira semana, segunda semana, pode ser que seja internato. Então eu lembro que o meu curso de formação, durante a primeira semana, foi quase um internato, mas a gente ia para casa. Mas a gente foi para casa nos 2 primeiros dias, né? A gente chegou lá de 6 horas da manhã, 5h30 mais ou menos. Ficou lá o dia todo, deu umas 8 horas da noite, a gente foi para casa, voltou na terça-feira, ficou ali também das 6 horas da manhã até tarde da noite. E da quarta-feira a gente já não voltou mais. Só voltou no final de semana, se eu não me engano. Da quarta em diante. E durante a segunda semana também foi mais ou menos parecido. Então, não é internato, mas o horário ele varia muito, principalmente durante o primeiro mês, que é um mês mais puxado ali, a parte da adaptação, então acaba mudando muito. Tem alojamento? Tem alojamento sim. Para quem é de fora e quer dormir no quartel, pode. Pelo menos eu estou falando do bombeiro. Sei que para PM também pode ser que tenha alojamento, mas como eu falei que tem destacamentos, então às vezes o destacamento ele não vai comportar. Então vai ter o alojamento ali no máximo para o pessoal que já é do quartel, né, que trabalha de serviço lá, mas para os alunos às vezes não tem. Nos quartéis de bombeiro tem um alojamento, dá para você dormir lá, só que eu não aconselho. Se você puder, é bem melhor você alugar um quarto, dividir quarto com outra pessoa, dividir uma casa, pagar um aluguel ali rachado, do que você dormir no quartel. Por quê? Porque você vai estar sendo aluno dentro do quartel, você não vai conseguir dormir, você não vai ficar à vontade. O pouco tempo que você vai ter de descanso, você não vai conseguir descansar, porque você vai estar dentro do quartel. Então tem a questão da sirene, tem a questão das ocorrências, tem a movimentação do quartel. Então eu não aconselho, não vai ser uma experiência boa. Né? É melhor você receber o seu salário ali, que você vai ter, né, a bolsa, e acabar dividindo com mais pessoas. Durante o meu curso de formação, por exemplo, eu dividi uma casa com 6 pessoas. Ficou barato, né? A gente pagava barato no aluguel, na água, na luz, e ficava tranquilo. Era tranquilo. Graças a Deus a gente pegou uma quantidade de pessoas que eram boas, assim, não tinha dor de cabeça, não tinha estresse. Tava todo mundo passando pela mesma coisa também, então show de bola. Durante a escola tem guarda de serviço? Tinha um serviço de guarda, né? Então pelo menos 3 por dia ali na minha escola. Durante a noite, você estava escalado para ficar ali fazendo guarda no quartel. E os serviços operacionais, eles foram mais para frente. Tiveram escolas que começou o serviço operacional mais recente, com 2 meses de curso de formação, os meninos já começavam a sair para a ocorrência, por exemplo. Mas escola é escola, né? Na nossa, a gente só começou a sair, eu acho que com uns 6 meses de curso, já foi bem mais para frente. Mas desde o primeiro dia, né? Eu falei que na segunda-feira a gente foi para casa, só que aí os 3 últimos, né? Os 3 mais modernos, eles foram escolhidos para ficar no quartel. Eles não foram para casa no primeiro dia. Ficaram lá tirando guarda, né? Guardando o quartel durante a noite. É liberado no final de semana?
Sim, sábado e domingo tem liberação, só que você pode estar anotado, né? Então, se você tiver alguma advertência, se você tiver com a barba para fazer, se você tiver com, sei lá, alguma coisa suja, tiver feito alguma coisa errada, eles vão anotar o seu nome lá. E cada anotação ela equivale a 6 horas de punição. Ou são 4 horas de punição. Não lembro exatamente. Mas tem as horas de punição lá. Aí isso é descontado durante o final de semana. Durante o final de semana você tem que ir pro quartel e vai fazer faxina, vai fazer almoço, vai fazer limpar a viatura, vai fazer alguma coisa no quartel. Como funcionam os testes físicos durante a escola? Durante a escola a gente tem as disciplinas lá, né? A gente continua estudando, a gente continua tendo aulas, né? Durante toda a escola ali. Para bombeiro, na nossa foram 36 disciplinas. Dentro delas tinha a parte de educação física também que contava como disciplina. Então a gente precisava ter os testes físicos ali. Eu acho que tiveram 4 provas de TAF, assim, né? Aí era variado, tinha flexão, tinha abdominal, tinha barra, corrida, tiro, shuttle run, tinham várias coisas. E assim, por isso que a gente fala que é muito importante você estar treinando agora para o seu TAF, para o seu THE, e continuar treinando após o TAF. Porque durante a escola você vai precisar muito. Então já vai ser uma coisa a menos para você se preocupar. Essa questão de aprender a fazer nó, aprender o hino do Paraná, por exemplo, aprender o hino do estado que você vai estar prestando o concurso, aprendendo algumas coisinhas básicas que você consegue aprender antes, já vai ser uma dor de cabeça a menos para você estar lá na escola. Principalmente essa questão do seu corpo, né? Então, se você já está bem condicionado agora, quando chegar lá, você não vai estar preocupado querendo bater, atingir as marcas e os tempos que vão ser propostos para você durante o curso de formação. Então, continue se preparando, não deixe de treinar, principalmente natação. A escala de serviço, escala extra, vai mudar a escala. A nossa escala de serviço hoje, do bombeiro, ela funciona como 24/48. A gente trabalha 24 horas seguidas, né? Entra de 8 horas da manhã e só sai de 8 horas da manhã do outro dia e descansa 48 horas. E para PM, pelo que eu estava vendo, né, a maior parte dos quartéis eles trabalham com 12/24 e 12/72. Então você vai, trabalha 12 horas seguidas, dorme, né, descansa 24 horas e depois volta, tira mais 12 horas de serviço e depois folga por 72 horas. E aí continua o ciclo, né? Mas aí é uma particularidade também de cada quartel, de cada pelotão, de cada tipo de serviço também que é prestado. Por exemplo, tem alguns quartéis do bombeiro que eu sei que eles trabalham 48 horas, 96. Né? Você trabalha 2 dias seguidos e folga 4 dias. Porque geralmente esses quartéis eles são mais afastados, então é uma opção do pessoal trabalhar dessa forma. Tem outros quartéis que trabalham também por 12/24, 12/72, o pessoal que trabalha na ambulância, então, mas são quartéis assim mínimos. E na PM também tem escalas diferenciadas, mas não são todas. Geralmente é 12/24, 12/72. Até onde eu sei, né? A questão da escala extra. A escala extra, ela sempre é feita no seu horário de folga. Então, a gente, por exemplo, a gente tira 12 por 48. Durante as 48 horas, a gente pode tirar a nossa escala extra. Só que varia de quartel para quartel também. Aqui no nosso quartel, a gente é atribuído 4 cotas. Uma cota, ela equivale a 6 horas. Então, a gente tem aí 4 cotas, dá 24 horas de escala extra por mês. Né? Totalizando ali em dinheiro, né, 4 cotas dá R$ 720 a mais, né, no nosso salário. Então, geralmente, é em torno disso que gira o nosso serviço. Então, eu estou tirando serviço hoje, por exemplo, trabalho às 24 horas, aí amanhã eu estou de extra. Então, eu tiro 2 dias seguidos lá no quartel. Tem gente que consegue repartir, né? Tira 12, depois mais 12. Tem gente que consegue repartir tirando 6, depois mais 12, depois mais 6. Mas geralmente a gente tira as 24 horas seguidas, tudo junto de uma vez. E se vai mudar a escala, né, para 24/72. É uma promessa e a gente espera muito que isso aconteça, principalmente com a chegada da escola de vocês, da nova escola, e também dos militares temporários, né? Que é algo que está correndo dentro aqui do Paraná também, para que tenha policiais, bombeiros militares temporários, né? Se isso acontecer, vai ficar mais próximo da gente chegar a ter uma escala melhor, mais tranquila, mais folgada, se Deus quiser. Como funciona o final de fila e a validade do concurso? A validade do concurso, desse concurso agora é de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano, né? Então, lá para 2027, esse concurso ele já não vai ser mais válido, né? O final de fila, você pode pedir o final de fila lá no final de todo o processo do concurso. No ato da posse, ali, próximo da posse, vai abrir o período para você pedir o final de fila. Por que você pode pedir isso? Às vezes você está sem a sua CNH, que é algo que é obrigatório, né? CNH-B ali, pelo menos. Ou sem o seu diploma de curso superior, e você não vai conseguir assumir a posse. Então você pede o final de fila, você vai para o final da fila, né? Literalmente, e você fica para a próxima turma. Então outras pessoas vão entrar na sua frente, vão assumir o cargo agora para a primeira turma, e você fica para uma segunda turma. Quando tiver uma segunda turma, você é chamado e apresenta toda a sua documentação lá e acaba fazendo
o curso de formação, assumindo a posse do cargo, né, e fazendo o curso de formação. O problema é que não necessariamente vai ter uma segunda turma. A gente não sabe se vai ter uma segunda turma, né? Geralmente aqui no Paraná, eles chamam todo mundo de uma vez, né, como aconteceu no nosso último concurso, eles chamaram todo mundo de uma vez, não ficou ninguém para a segunda turma, né? Não teve uma segunda turma. Ou o que aconteceram nos concursos passados, para bombeiro pelo menos, é que teve o concurso lá em 2012, por exemplo. Aí eles chamaram em 2012, depois chamaram em 2014, depois chamaram em 2016 e foram chamando até chegar ao concurso de novo de 2020. Então tiveram várias turmas. Então é algo que pode acontecer ou não pode acontecer. Para as pessoas que estão fazendo o concurso e não têm a faculdade, por exemplo, que está terminando a faculdade, né? É uma opção porque pelo menos segura sua vaga ali. Quando se fala do sofrimento que é a escola, qual o pensamento, postura e comportamento necessário para suportar? A escola ela é sofrida um pouquinho, mas eu acho que é passageiro. Tipo, chegou acho que 1 ou 2 momentos assim que eu pensei, né? Tipo, meu Deus do céu, o que realmente eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não queria estar ali, mas eu acho que ao mesmo tempo vem a questão da família, vem a questão de todo o processo que a gente passou para poder estar ali, para poder assumir o cargo, para poder estar trabalhando. E o pensamento que é passageiro, que a gente tá passando por isso, que vai acabar, que vai passar, que o sofrimento ali, a dor, ela é temporária. Então, por mais que seja muito desconfortável, tipo, você não vai chegar a morrer. Se chegar a ficar muito mal, né, muito ruim, tipo, eles vão ser a gente aqui, né, dentro da instituição, a gente vai ser humano ao ponto de saber os limites ali. Por mais que ultrapasse, né, que a ideia é que sempre ultrapasse o limite, mas não ao ponto de chegar a ser crítico. Então, vai dar certo. A postura é não se sobressair demais, não ser bestinha, não ficar perguntando coisa idiota, assim, né? E continuar. Não ter o que fazer. Manter a cabeça equilibrada ali, que aquilo ali vai acabar, que o sofrimento ele vai acabar, vai passar. Como é definido o local de trabalho? No final do curso de formação, né, a gente vai fazendo provas ali durante o curso de formação e você recebe uma nova nota. Essa nota, ela pode fazer uma nova classificação e aí vai jogar, né, o direito da antiguidade ali, dos primeiros até os últimos, e ir escolhendo o seu local de trabalho. Então, o primeiro escolhe lá para onde ele quer trabalhar, e por aí vai. Primeiro, segundo, terceiro, e vai acabando as vagas, né? Os últimos vão ficar com o que sobrar. Na nossa escola era para ter sido assim, com a nota do curso de formação. Só que escolhemos de acordo com a nota do concurso. Né? Teve uma confusão danada e acabou que a gente escolheu com a nota do concurso. Então isso acabou complicando até mesmo outras pessoas que estudaram muito durante o curso de formação, ficaram antigas ali, né, nas primeiras colocações e acabaram ficando nos piores locais para trabalhar, né, nos locais mais distantes, assim, vamos dizer. Mas geralmente é com a nota do curso de formação. Então dentro do curso de formação você precisa estudar, precisa tirar boas notas ali para conseguir escolher o local para onde você quer ir. E geralmente eles distribuem e divulgam lá o número de vagas, né? Tipo, para Londrina tem 30 vagas, para Maringá tem 14 vagas. E aí você vai escolhendo ali e vai, né, de cima para baixo e os últimos vai ficar com o que sobrar. Esclarecer sobre o direito a folgas e férias no curso de formação e depois de formado. Direito a folga e férias durante o curso de formação, a gente não tem muito direito a folga, não. Direito não tem, não. Férias vai ter porque provavelmente o processo de vocês vai passar mais de um ano, né? Vai ter o período como terceira classe e o período como segunda classe. É normal. Passou um ano ali, vocês vão ter direito a férias. Tranquilo. E as nossas férias depois de formado, elas funcionam sempre no começo do ano. Então não precisa virar um ano, né, trabalhado para você ter direito às férias. Então, por exemplo, eu tirei férias agora em agosto. Beleza. A partir de fevereiro, a partir de março do ano que vem, eu já posso tirar férias de novo. Então não precisa passar por agosto de novo para poder tirar as férias novamente, entendeu? Então todo começo de ano ali abre o processo de planejamento das férias ali e o pessoal vai escolhendo o período de férias que quer. Não necessariamente precisa bater um ano. E qual a ordem dos exercícios do TAF e THE? Tem um avaliador para cada exercício? Provavelmente vai seguir o que está na planilha lá do edital. Né? Então vai começar por barra, abdominal, corrida de 300 e corrida de 2.400, se eu não me engano. E o DHE é a mesma coisa, mas provavelmente deve seguir o que está na planilha do edital lá. Mas também não tem muita diferença. Né? Você ir para natação e depois você ir para o simulado de resgate, ou você ir para o simulado de resgate e depois ir para natação. Provavelmente vai dar um tempo bom assim para conseguir descansar tranquilo. E dentro do TAF também dá um tempozinho razoável assim para você conseguir descansar, porque você vai passando pelas estações, né? Tipo, cada local ali de estação tem o seu avaliador. Então a gente vai para o local de barra. Tem o pessoal lá, os avaliadores, tem mais de um avaliador, né? Eles ficam lá só para barra. Então você passa pela barra, depois vai todo mundo, vai lá para o abdominal, depois vai todo mundo, vai lá para a corrida de 300, depois vai todo mundo, vai para a corrida de 2.400. E aí vai. E cada local ali tem os seus avaliadores. E tem os horários também, né? Tipo, tem uma turma de 9 horas da manhã. Essa turma começa fazendo a barra,
e no horário de 10 horas, por exemplo, elas estão correndo. Só que aí de 10 horas já tem uma outra turma que começa a fazer a barra. E por aí vai. Previsão para a posse do cargo. Marca um dia específico e sobre o enxoval. Previsão para a posse do cargo eu imagino que seja em abril ou em maio do ano que vem. Eu acho que não vai passar disso. E eu acho que também não vai ser esse ano, vai ser o próximo ano mesmo. Se correr muito se a banca correr muito, vai ser no começo do ano ali, os primeiros meses do ano. Mas eu aposto em abril ou em maio. Marca um dia específico? Sim. O nosso foi dia 1º de agosto. Aí a gente precisou, todo mundo tá aqui dia 1º de agosto. Aí assinou a posse e o curso começou dia 8 de agosto. Pelo menos foi assim no Bombeiro. E sobre o enxoval, eles disponibilizam também um documento, o que a gente precisa levar. No dia da posse não precisa levar esse enxoval, mas no dia que começa o curso de formação, né, dia 8 de agosto, que foi o nosso, a gente precisou se apresentar lá no dia específico, no local específico, que eles deixam específico também, mostram lá no documento, e levar todo o enxoval certinho. E todo o enxoval é por conta nossa, né? A gente precisa comprar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, se você quiser. Próxima pergunta. Como foi o curso de formação? Foi sozinho? Levou a família? E o curso reprova? Então, o curso, o nosso aqui pelo menos, começou dia 8 de agosto e foi até maio, né, do outro ano. Então, no começo, eu vim sozinho, aluguei uma casa com os meninos também, que conheci pelo grupo do WhatsApp. E a gente alugou a casa, fiquei de 8 de agosto até janeiro, morando com eles, dividindo conta, água, luz, tudo. E a partir de agosto, Tawana veio, trouxe Maia Maria também, a nossa cachorrinha, e a gente ficou junto a partir daí. Então, no começo do curso, eu vim sozinho e depois a minha família veio. É até algo que eu oriento a vocês, né, e aconselho vocês, se vocês conseguirem, forem de outro estado, né, conseguirem alugar uma casa, dividir os gastos ali, morar com o outro, fazer uma república ali, alguma coisa durante o curso de formação, vai ajudar muito, principalmente por causa do salário. Se não puder, se não der certo, então não tem o que fazer, né? Leva a família mesmo e vai e já começa desde o começo ali com a família. Mas é algo que seria bom participar dessa república, né? Até por causa do minimizar os gastos e por causa do começo do curso mesmo. É mais puxado, é mais problemático, tem muita coisa que você vai estar focado ali totalmente no curso e às vezes a sua família não vai entender, né? Totalmente o processo que você está passando ali, então acaba que é melhor pelo menos no começo ali você ficar junto do pessoal. Próxima pergunta. Rotatividade das funções depois de formado, ADM versus rampa. Então, hoje eu trabalho na rampa, né, que é o operacional, e aqui no quartel funciona pelo menos a cada mês. A cada mês eu estou na ambulância, próximo mês eu estou no caminhão, próximo mês eu estou no rádio operador atendendo o 193. Então, as funções elas vão girando dessa forma. Tem outros quartéis que funcionam de outra forma, mas é bom que tenha essa rotatividade para todo mundo conseguir pegar tudo. Então, os caras que trabalham só na ambulância, só na ambulância, só na ambulância, chega no caminhão, por causa de uma necessidade de alguma coisa, acaba ficando perdido. Não consegue combater o incêndio da forma correta, não consegue trabalhar com altura, com as coisas que precisa do caminhão, né? São função do caminhão ali, porque fica perdido porque não tem o contato. Então, é bom que tenha essa rotatividade. E sobre o ADM, a rampa, a nossa turma, pelo menos no início, a gente teve uma ordem, né, vinda de cima, que a gente não podia, durante 2 anos, trabalhar no ADM, salvo por necessidade do comando. Então, tiveram sim alguns que, depois de formados, né, recém-formados, já foram direto para o administrativo. Trabalharam lá desde o começo. Só que grande maioria ficou no operacional mesmo. Então, hoje, a gente já pode trabalhar no ADM. Só que é muito pela questão da necessidade. Se um setor lá, se uma seção estiver precisando de gente, aí acaba que conversa com você, se você tiver experiência, se você não tiver, se tiver interesse, tanto seu, quanto do comando, quanto do chefe de seção, é muito conversado. Não é nada tão obrigado assim não. Pelo menos agora no começo eu tô gostando de trabalhar na rampa. É bom para pegar essa experiência e tudo mais. Próxima pergunta. Plano de saúde. Então aqui no Bombeiro não tem um plano de saúde. O que a gente tem é o SAIS, que é o mesmo sistema que o sistema de saúde que abrange todos os servidores públicos do Paraná. Então, os professores, o pessoal que trabalha na Sanepar, todos os servidores têm o SAIS, que é como se fosse um SUS Plus. Então, é um pouquinho melhor do que o SUS, mas abrange tudo: urgência e emergência, consulta, exame, cirurgia, tudo. É bom. A gente sabe que funciona muito bem, muito melhor em Curitiba, por causa do hospital da PM que tem lá em Curitiba. Então, acaba que funciona bem melhor, né? Nas outras cidades não tem os hospitais da PM ou do bombeiro, por exemplo. Mas funciona bem. Próxima pergunta. A escolha da cidade pesou o psicológico? Pensa em se mudar futuramente? Questão da compra de casa, família, escola das crianças. Então, no tempo, pesou sim. Então, era até algo que eu queria. Né? Primeiro era trabalhar e fazer a escola em Londrina, a segunda opção era Maringá, e a terceira opção era Apucarana, porque é mais próximo dos dois ali, né? É um ponto estratégico. Só que eu não consegui, por causa da nota do concurso e também depois por causa da nota do CFP, né? Depois de formado ali. A minha colocação acabou que eu não consegui ficar em nenhum desses dois locais. Então eu vim para Apucarana por causa desse ponto estratégico.
Então, principalmente o pessoal que é de fora, né, que não tem família aqui no estado, que é mais largado, mais solto, né? Então, acaba que é melhor a gente buscar esses pontos estratégicos, não ir para um canto muito afastado, por causa de aeroporto, por causa de shopping, por causa de distrações, entretenimento, por causa de igreja, por causa de N outros fatores, que acabaram que pra gente ficou melhor a gente ficar aqui em Apucarana. Já era um lugar que a gente conhecia, já era um lugar que a gente estava acostumado, então ficava entre Londrina e Maringá, então a gente ficou por aqui. Futuramente, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Se a gente vai se mudar. Hoje a gente está tranquilo aqui, na região, né? Não trabalhando especificamente no quartel em si, mas tipo, aqui nessa região a gente está tranquilo, a gente pretende ficar por aqui, pelo menos por enquanto. Futuramente a gente não sabe, né? É tanto que a gente não fez aquisição de casa, está bem tranquilo em relação a isso, está preferindo investir em outras coisas, porque por enquanto a gente está tranquilo, não sabe se a gente vai se mudar futuramente, né? Fazer um outro concurso, alguma coisa assim. Mas é tranquilo em relação aos praças. Tipo, tem praça que trabalha aqui há 20 anos já. Então é tranquilo você vir, comprar uma casa, se estabelecer aqui, é muito mais de boa. Para os oficiais já é um pouco mais complicado, porque os oficiais rodam muito mais. Então, o cara é tenente, ele se promove a capitão, às vezes no seu quartel ali não tem a vaga de capitão. Ele precisa ir para uma outra cidade, então acaba que ele é jogado para outra cidade, sabe? Então os oficiais eles acabam girando muito mais. Os praças é bem mais tranquilo você começar num lugar e viver praticamente a sua carreira toda no mesmo lugar. Próxima pergunta. Documentação que tive que pegar na FAB para enviar para a banca. Então, hoje eu não lembro exatamente o que eu precisei pegar lá na Força Aérea. Para quem não sabe, né, eu trabalhei na Força Aérea antes e depois vim para cá. Agora eu não lembro exatamente o que eu tive que pegar. Eu acho que foi alguma coisa sobre as alterações, sobre histórico, alguma coisa assim que eu tive que enviar para dizer, né, que eu estava no serviço ali, estava servindo já era militar. Mas provavelmente na parte da investigação social, quando for pedir toda a documentação, eles vão pedir certinho lá. Você leva lá na sessão do pessoal e acaba dando tudo certo lá. O que aconteceu foi que no ato da posse, já que eu não tinha a reservista, eu deixei a minha funcional. Então a funcional da Força Aérea eu deixei aqui no ato da posse. Próxima pergunta. Estou pedindo para falar sobre os exames médicos e falar sobre dente quebrado, siso. Então tem um vídeo aqui falando sobre toda a questão do exame médico, como foi, né, na época do meu concurso. E sobre a questão dos dentes quebrados, eu tenho um dente quebrado, esse aqui da frente. Mas tem uma resinazinha, ele é tampado, tá um pouquinho desgastado, mas tá de boa, preciso refazer, mas tudo bem. Mas quando for fazer, né, os exames, se você tiver algum dente quebrado, ele precisa estar tampado, seja com resina, seja com um canal, seja com a coroa, enfim. Precisa estar tampado, certinho, bonitinho. Não pode ter cárie. Dente podre, não. E sobre a questão dos sisos, eu não arranquei nenhum até hoje. Né? Tá os 4 lá, bonitinho, legalzinho. Eles não estão tortos, estão de boa, não dá nenhum problema, tá aqui. Se o seu siso tá do mesmo jeito, em pezinho lá, na posição normal, não precisa tirar. Não é algo que tem que se preocupar. Agora, se ele estiver torto, deitado, como tem algumas pessoas que têm, aí já é algo a se preocupar. É melhor tirar. Né? Porque o dentista ele pode interpretar que o siso ele pode chegar a causar alguma coisa futuramente, principalmente durante o curso de formação, né? Então, é melhor tirar sim. Próxima pergunta. O salário consegue suprir as demandas da família? Consegue sim. Então, hoje, eu estou no bombeiro, tá, eu trabalho como técnico de enfermagem no hospital aqui da cidade, e acaba que a gente consegue viver bem. Né? A gente não consegue luxar, tipo, viajar 3 vezes por ano, mas a gente consegue viver bem sim, pagar todas as nossas contas, tranquilo. A gente está conseguindo se estruturar agora porque a gente teve um gasto muito grande, né? Todo o processo do concurso, com passagem, com exame de saúde, com tudo. Então agora a gente está começando a se estruturar melhor e a gente consegue viver bem sim. Tem alguns amigos nossos que a gente sabe, né, que às vezes tem somente a renda do bombeiro, né, seja homem ou mulher, mas só tem a renda do bombeiro e eles também conseguem viver bem. Tem casais que têm a renda do bombeiro e o seu cônjuge ele recebe um pouquinho mais, faz uma segunda renda ali. E eles têm 3, 4 filhos, então eles também conseguem viver bem. Não conseguem luxar, né, ter todos os meninos ali na escola particular, por exemplo. Não conseguem, mas eles conseguem viver bem. Mas é óbvio que a gente sempre procura uma coisa a mais, né? Uma coisa melhor. Isso é óbvio. Próxima pergunta. Tem poucas mulheres no bombeiro porque é raro ver elas na rua. Vou deixar para vocês. O que vocês acham sobre isso daí? Vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso e a gente vai discutindo aí no comentário. Acho que fica melhor. Próxima pergunta. Os primeiros anos como soldado, como está sendo? Está sendo tranquilo. Estou gostando muito. Estou realizado hoje na função que eu estou vivendo, né? Eu acho que não é o ponto final, né? Não é aquilo que eu mais almejo, assim, pretendo ficar e me aposentar do jeito que eu estou hoje, mas eu pretendo um pouquinho mais. Mas hoje, vivendo hoje, eu estou bem tranquilo. Nas primeiras 2 semanas de formado, já foi mais tranquilo, porque durante a escola você faz os estágios, né? Você vai trabalhar ali, mas você está dentro da escola, então você está aprendendo, não tem tanto peso. Só que depois de formado tem esse peso, né? Dessa responsabilidade. Você está atendendo ali. Então a responsabilidade é sua, totalmente sua. Então durante as 2 primeiras semanas foi mais complicado assim, pelo menos na minha cabeça, né? Essa luta interna era sempre constante. E também depois que eu tirei a carteira C, né, dirigi caminhão, dirigi a ambulância, então acabou que ficou
também um pouco mais pesado durante as 2 primeiras semanas, só que aí foi acostumando, foi ficando de boa e foi passando. Então tá sendo muito bom, eu tô conseguindo aproveitar muito, assim, tô conseguindo viver bem o convívio do quartel, o convívio das amizades que a gente fez. Os dias de folga dá para aproveitar, por mais que não seja o ideal, né? O ideal seria uma 24/7/2, mas a gente consegue viver bem, graças a Deus. E tô bem, assim. Mas provavelmente, futuramente, a gente vai almejar sempre algo mais, né? Seja em outro concurso, seja para oficial, seja em outro estado, seja em outra função. Mas a função que a gente está desempenhando hoje é muito, muito boa, muito boa. Se você não viu ainda o vídeo do exame de saúde, eu vou deixar aqui. E é isso, continue treinando, preste atenção nessa questão do exame de saúde, né? E até a próxima. Beijão.